Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, presidente da Igreja Ministério Só Jesus Liberta, que é a sede da nossa igreja, aqui onde estou, está em São Luís do Maranhão, em frente à televisão difusora, no bairro da Camboa, São Luís do Maranhão, Brasil. Estou aqui para trazer a terceira mensagem hoje, com respeito a Mateus 16, 18, em diante, onde Cristo diz: eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu quero trazer a terceira mensagem de hoje. As duas já estão aí no YouTube. Eu quero que você busque, envie para alguém, se torne membro desse canal e ative o sininho para que toda mensagem que a gente enviar, o YouTube avisa para você que a gente já está enviando uma mensagem nova de ensino, de alerta, de edificação. Amém? Ponto. Vamos falar de edificação. Cristo disse: eu edificarei minha igreja. Queridos, uma das maneiras como Cristo edifica a sua igreja é Ele se revelando. Como Deus vivo, Ele fala. Por isso, aqui na Bíblia, Paulo diz assim, 1 Coríntios 14, 26, ele está falando aqui do costume da igreja primitiva, que a igreja daquela época, ela é muito diferente de muitos prédios que tem placa chamada igreja que estão por aí, porque quando não tem isso que está aqui em Atos 14, 26, não pode ser chamado de igreja, porque aqui vai tratar de edificação de uma igreja. Como? Está aqui, diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Estou lendo na minha Bíblia, na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Cuidado, porque tem muitas traduções do inferno por aí, estão excluindo termos essenciais para a tua relação com Deus, principalmente termos que roubam totalmente o original, estão sendo trocados, adicionados por muitos satanistas que estão infiltrados no meio da igreja. Isso é parte da batalha espiritual. Mas como Jesus disse: eu mesmo vou edificar minha igreja, Mateus 16, 18 em diante, quer dizer, Ele mesmo vai se revelar, vai falar para que essa igreja continue sendo a igreja igual à igreja primitiva. Rejeite qualquer igreja de hoje que seja diferente da igreja primitiva, principalmente nessa questão. Naquela época, irmãos, a igreja não era assim como hoje, um prédiozinho pequeno como o nosso, que cabe máximo 60 pessoas aqui, porque a maioria desse povo aqui é muito pobre financeiramente, que é membro dessa denominação aqui. E então esse prédio aqui é pequeno. Existem outras denominações aqui em volta, não é? Outras maiores, outras menores. Mas na igreja primitiva era uma igreja perseguida, era uma igreja onde o mundo odiava os cristãos. Era proibido ter um prédio igual esse aqui, ou maior ou menor, escrito igreja na placa, porque eles perseguiam, eles prendiam, eles apedrejavam, matavam. Mas o pior, meus irmãos, eram os ataques que aconteciam dentro da própria igreja, ou melhor, infiltrados no cristianismo, como Paulo diz em Gálatas 2, verso 2 em diante, diz: falsos irmãos se intrometeram para ver nossa liberdade em Cristo. E 1 Coríntios 5, 11 ele diz: já te disse que aquele que diz que é irmão, mas foi isso, tu não deve nem comer com ele. Então o Paulo aqui agora diz que quando a igreja se reunia,
que eles se reuniam geralmente era nas casas ou num local escondido no mato, num buraco, numa caverna. Até mesmo hoje já tem achados arqueológicos que debaixo dos cemitérios de Roma os cristãos fizeram aqueles buracos enormes e se escondiam lá dentro para se encontrar, para orar, para pregar um para o outro, para ensinar um ao outro. Então tem muitos lugares onde os cristãos se escondiam em cavernas. Ali tinha o que, meu irmão? Aqui tinha um salmo. Alguém diz, eu vou ler um salmo. O outro diz, eu tenho uma doutrina, que é o ensino. O outro tem revelação. Eu quero falar disso aqui. Para que a palavra revelação, irmão? O que é uma revelação? Por que Paulo diz que a edificação da igreja, sem a revelação, não pode ter uma igreja crescendo? Porque tem batalhas espirituais contra a igreja. Revelação é quando o próprio Deus usa alguém para revelar algo, além do que já está na Bíblia, mas que tem base na Bíblia. Por exemplo, vamos dizer que eu estou numa reunião onde tem 2 ou 3, que era assim que a reunião naquela época, no máximo 10, num buraco, numa casa, dentro do mato, fugindo por aí, por causa da perseguição que era grande, e onde eles iam, eles anunciavam, eles pregavam. Então vamos imaginar que eu estou lá e eu sou um satanista, e eu não quero nunca me arrepender, e o diabo me mandou para dentro dessas igrejas, para me dar uma heresia, uma mentira, uma doutrina falsa. Como que aquele povo vai saber? Só tem um jeito, se Deus se revelar. Se Deus usar alguém, te dar um sonho, uma revelação, Deus mesmo vir do céu e usar alguém para fazer isso. Isso aí, irmão, só Deus faz. Então presta atenção. Até na casa de macumba tem essas revelações. Como? Por exemplo, quando um cristão verdadeiro chega num local de culto aos demônios, numa casa de macumba, irmão, o diabo, ele diz aqui, eu não posso baixar hoje, não posso fazer meus trabalhos hoje, porque tem esse fulano aí, e aponta para aquela pessoa. Eu conheço muito testemunho de gente assim, que já aconteceu isso, irmão, o próprio diabo falar dentro das casas de macumba. O diabo usa a boca de muita gente dentro dos terreiros de macumba. Por que o Deus da Bíblia não pode se revelar, não pode falar? Por que, meu irmão? Então, quando Paulo diz revelação, quando a igreja se unia para edificar, tinha que ter a revelação. Porque ali Deus ia, irmãos, mostrar um monte de coisa, falar um monte de coisa, até mesmo do íntimo de pessoas que estavam ali dentro e estavam sendo usados por Satanás para trazer heresia, mentira. Olha, aqui no fim dos tempos tem vários testemunhos aí de ex-satanistas que agora são pastores, pregadores, missionários, que estão no YouTube testemunhando que o satanismo, irmão, quer destruir o cristianismo, porque o cristianismo é a única maneira que traz a verdade e salva muitos satanistas, liberta eles e faz eles serem cristãos para sempre, libertos. Então o satanismo no fim dos tempos está usando um monte de gente para infiltrar nas igrejas, e ali eles começam a dizer, eu sou cristão, eu sou isso ou aquilo, e começa já até um ensino bíblico, ele pega por aí no YouTube alguma coisa da Bíblia, e ele começa a ser um ensinador, daqui a pouco passa a ser um diácono na igreja, o diabo começa a botar ele, usando líderes que não tem revelação de coisa nenhuma, líder morto totalmente, e ali, daqui a pouco aquele homem já é um pastor, já é um ensinador, já é líder de doutrina da igreja, às vezes é presidente geral de uma igreja, às vezes ele é presidente de uma convenção geral, às vezes ele é que ensina, como já tem muita seita herética por aí, irmão, ensinando, fazendo novas bíblias, trazendo novas traduções, para quê? Para a destruição da igreja. Um novo convertido, quando pega isso, irmão, é só para matar ele.
quando pego esse tipo de ensinador aí, como tem um monte agora no YouTube, até aqui dentro do grupo de WhatsApp, ainda agora eu repreendi todo o tempo vem com o negócio, no hebraico é só Elohim, o Cristo, um negócio de Cristo não existe, Jesus não existe, é só o Alcha, agora inventou uma Bíblia com a tradução, onde em vez de botar a palavra Jesus, coloca a palavra ungido. Eu disse, então faz o seguinte, se esse teu aí, diabo, que tu chama de ungido, que substituiu a palavra Jesus o tempo todo nessa Bíblia, e colocou apenas ungido, ou então coloca ele só como filho, e nunca como Deus. A hora que tu achar um endemoniado na rua, bota a tua mão em cima e diz, em nome do ungido que está naquela Bíblia, que eu recebi daquela religião do diabo, eu te ordeno, diabo, sai dele em nome de Jesus. Nunca, irmão, o diabo vai rir da tua cara, porque o diabo só respeita o nome de Jesus Cristo. É um nome espiritual que os demônios conhecem, eles reconhecem. Bem, então Paulo disse que numa igreja verdadeira tem que ter isso aqui, tem que ter a doutrina, quer dizer, o ensino, tem o louvor e tem os dons espirituais. Um deles é Deus usar alguém para se revelar. Então, irmão, muitas vezes o diabo vai passar despercebido dentro das igrejas. Satanás, em batalha contra os novos convertidos principalmente, ou em batalha contra aqueles incrédulos que estão dentro das igrejas, vai estar usando pessoas para ensinar, para estar ali dando conselho, para dizer que é pastor, e na hora é um grande falso profeta. De Mateus 24, que Jesus diz que no fim dos tempos vai ter esse tipo de falso profeta, que vai enganar até os escolhidos. Então é preciso que a igreja seja edificada pelo próprio Cristo, porque aí uma das coisas que ele vai fazer é se revelar. Ele vai dar revelações, e alguém vai ser levantado dentro da igreja para dizer, olha, cuidado, não chame mais esse rapaz para pregar, não aceite mais ele para orar na igreja, não dê cargo nenhum, porque esse homem não é convertido, não é um cristão, ele é um infiltrado para a destruição do cristianismo. Deus me revelou que é o diabo que usa esse homem, daquele lá de 1 Timóteo 4, 1 e 2, que Paulo diz que no fim dos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Então vai ter muita doutrina de demônio dentro de certas igrejas por aí, onde Deus não se revela, onde Deus é proibido de se revelar, porque agora o diabo está levantando multidão de pregadores para dizer, Deus não fala mais com ninguém, Deus falou somente lá para os profetas do Antigo Testamento. Como no Adventismo diz que a única profetisa foi Ellen G. White, que fundou o Adventismo. Depois disso nunca mais tem nenhum profeta, é só ela. É uma mentira. O diabo não quer que ninguém, irmãos, revele nada, fale nada que Deus mandou, para poder destruir a doutrina falsa, destruir aqueles que estão lá no púlpito pregando mentira. Então a edificação é o próprio Cristo que faz. Se não fosse ele, a igreja verdadeira hoje não existia. O trigo no meio do joio hoje não existia, era só joio para sempre, viu? Os bodes no meio da igreja, no meio das ovelhas, era só bode para sempre. Eu não ia estar aqui nunca, porque eu vim para o cristianismo, irmão, por causa de sonho, revelação que ele me dá até hoje, para me continuar aqui falando. Ele mesmo fala comigo, meu Deus, e ele fala. João 14, Jesus disse, se tu me amas e guardar meus mandamentos, eu virei para você e me manifestarei para você. Ele é o mesmo, ele faz o mesmo, tá bom? Cuidado, muitos satanistas nunca vão pregar esse tipo aqui de doutrina bíblica de 1 Coríntios 14, 26, porque eles não querem nunca que o cristão tenha essa arma para edificação da sua fé, que é clamar a Deus, dizer, Deus me revela, me mostra, me fala, para ficar livre dos falsos mestres, ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos para a quarta mensagem de hoje. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.